Olá, gente, eu sou o Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna. Olha, Itabuna é uma cidade que se notabiliza como referência de grandes artistas, de grandes escritores, de políticos também, renomados a nível de estado e alguns até a nível de país. Itabuna tem algumas marcas que são singulares, né? É identificada muito com situações históricas, não só da cacauicultura, mas da literatura. É uma cidade que também tem seu lado perverso, lado ruim, porque infelizmente a violência esporadicamente está colocando Itabuna como campeã estadual, né, nessa insegurança que infelizmente preocupa todos. Itabuna também tem se notabilizado por questões ambientais, porque tinha um rio que se transformou em esgoto a céu aberto, enfim. Itabuna é uma cidade sui generis em muitas situações. Mas nós temos grandes personalidades. Nós temos poetas renomados internacionalmente, poderemos citar aqui o saudoso Thelmo Padilha. Nós temos escritores, porque embora o Jorge Amado seja tido como ilhéense, mas efetivamente ele nasceu em Ferrada, consequentemente ele é itabunense. Nós temos no futebol, nós temos na jurisprudência, enfim, nós temos em todos os setores nomes que nos orgulham de sermos itabunenses. Na advocacia, no direito, né? Nos guardiões do direito, nós temos talvez um dos nomes melhores no que diz respeito à legislação eleitoral em todo o estado da Bahia. É muito requisitado, conhecido e reconhecido como uma das maiores referências de legislação eleitoral. Esporadicamente, a gente tem sabido de sua estada em diversos municípios do estado e até saindo da Bahia, porque atingiu um nível de conhecimento tão grande que é sempre requisitado para dirimir dúvidas, para orientar, aconselhar, participar dessa dinâmica que é a legislação eleitoral. É óbvio que nós não poderíamos ficar aqui sem bater esse papo, travar essa conversa, para ver se a gente extrai dele, né, o conhecimento que o telespectador às vezes busca sobre o que efetivamente pode e não pode numa campanha política, como é que é organizada uma eleição, o que é que impede um candidato de ser eleito, uma vez eleito, o que é que pode fazer ele perder o mandato, enfim, vamos destrinchar alguns assuntos que são pertinentes ao vasto conhecimento do nosso amigo advogado Alagoas, a quem saúda com o nosso bom dia. Bom dia, Val. Rapaz, o melhor de tudo isso que você falou é ser seu amigo, porque para ser tratado com esse carinho aqui, rapaz, só você mesmo, meu irmão. Eu não sou nada disso. Nada, eu sou apenas um curioso. Não, eu sou um curioso da área e que, graças a Deus, teve a oportunidade de militar nesse meio que é complicado. Porque pra gente que é do interior, né, o direito, vamos dizer assim, eleitoral, ele é difícil de você chegar, né? E eu dei a sorte, felicidade de ter podido ir para a capital do estado, ter me aprofundado, e aí a gente está aqui nesse bate-papo do dia a dia. Mas eu sou um trabalhador que me orgulho de ser seu amigo, porque senão eu não estava aqui. Olá, lá, deixa eu te falar, irmão. Você é de uma humildade, rapaz, extraordinária. Porque quem conhece, né, a sua capacidade extraordinária de operar o direito, sabe que a sua humildade foi vertiginosamente exagerada. Você é realmente um expert no assunto, tanto que é requisitado por quase todas as cidades baianas. Ninguém sai de Itabuna para ir, por exemplo, para Porto Seguro, Salvador, ministrar uma aula, fazer um trabalho, uma interferência, uma intervenção num processo judicial, sobretudo na área eleitoral, se efetivamente não for reconhecido como o cara, como a referência. Mas, olha lá, você milita num dos ramos do direito que talvez seja um dos mais complexos, porque o Código Penal, embora muito antigo, né, a legislação eleitoral, às vezes ela de uma eleição para outra muda tudo. Você tem uma formatação para uma eleição municipal, 2 anos depois na eleição nacional, a história já é outra. E aí, como é militar dentro de um contexto em que a gente fica parecendo barata tonta, mas peraí, rapaz, na eleição anterior o artigo dizia isso, mas esse outro mudou e tal. Como é essa complexidade de mudanças, né, de metamorfose na eleição eleitoral? Olha bem, eu gosto, até porque lhe coloca para estudar sempre.
né? Você não fica parado. E aquela história, é uma grande mentira você dizer que o eleitoral só funciona de 2 em 2 anos quando você tem uma eleição. Não é assim. Porque tem as consequências daquele período eleitoral ali que você acaba tendo. Por exemplo, as ações. Eu ainda tenho ações que estão tramitando relativas à eleição municipal passada. Ano que vem nós já vamos ter eleição. Eu ainda tenho diversos processos, inclusive um que envolve vereadores daqui da cidade de Itabuna, que ainda estão tramitando no TRE. Estamos aguardando ver se, né, vão cometer essa sandice, né, que eu digo no caso do Itabuna, de recorrer ao TSE, porque eu acredito que não. Né, porque já perdeu em primeira instância, segunda instância. O processo subiu para o TSE. No TSE perdeu, determinando que voltasse para a primeira instância em Itabuna. Na primeira instância em Itabuna, perdeu de novo. No TRE, de novo, de 7-0. E o PDT insistindo com isso, já está ficando aquela história de dizer que é o partido do tapetão. Porque na eleição passada, lembra, né? Sim, quando sim. O Mangabeira, né, ficou insistindo, dizendo que tinha ganho a eleição, que não ganhou. Porque Fernando Gomes ainda estava ali com os recursos, né, eleitorais para poder ver se validava ou não a questão dos seus votos. Então, é aquela história. Você vê, processos que continuam. Então, é uma falácia você chegar e dizer que o eleitoral só acontece de 2 em 2 anos. Porque afasta, às vezes, até o operador do direito de querer estar como advogando nessa área, achando que um nicho de mercado é só de 2 anos e vai passar 2 anos sem fazer nada e aí volta depois de 2 anos. Não. Eu digo aos nossos colegas que estão aí, principalmente aos nossos colegas do interior, é uma área vibrante, é uma área muito boa para quem vive a eleição, para quem gosta de eleição, né, como eu gosto de eleição, é uma maneira de você participar. Eu gosto de estar na política, mas não diretamente na política. Disputar uma eleição, Val, não gosto não. Aí é para quem tem paciência para poder estar ali naquele dia a dia de político. Não, mas bastidor é maravilha. Ah lá, você citou um fato aí que estava se desenrolando, né? Passaram-se 4 anos. Eu quero saber de você, especificamente nesse caso, que foi aquele em que o Mangabeira contestou a vitória do Fernando Gomes. O Fernando Gomes, inclusive, já morreu, né? Depois de Fernando Gomes já vieram mais 2 eleições, 2 outros prefeitos, enfim. Como está hoje o processo? Eu sei que com o falecimento do Fernando Gomes, automaticamente o processo é extinto. Mas morreu também o mandato. O processo permanece mesmo o mandato terminando? Como é que funciona isso aí? Não. É um negócio muito louco para quem não é do direito. Pra quem não é isso, tanto para quem é do direito como para quem não é do direito. Não tem porque se apegaram naquela história, né? Condições de elegibilidade. A pessoa, na hora que entra e vai disputar uma eleição, pede uma série de certidões ali para você apresentar, né, no momento do registro da candidatura. Existem algumas que pode se deixar para depois. No caso daquela mesmo de Fernando Gomes, você viu que até o próprio Ministério Público ele entrou a princípio com a ação, depois desistiu. Quem continuou insistindo com aquilo ali foi o PDT, que aí já começaram a chamar de partido do tapetão, né? E aí o que é que acontece? Não tinha mérito. Por quê? Porque as condenações de Fernando, que causariam a inegibilidade dele, foram todas suspensas. Tanto que o processo foi ganho no TRE, depois subiu para o TSE, ficou lá aquela história da morosidade que você tem, porque imagine, são 5.000 e tantos municípios no Brasil. Todo município tem problema. E no final das contas, quando é matéria eleitoral, tudo sobe para uma corte pequena, né, com os ministros lá do TSE. Então, é aquela história, demorou o processo, eu nem acompanhei se houve deslinde ou não, mas era muito difícil a questão de prova. Por quê? Porque os processos que deixavam Fernando inelegível tinham sido suspensos. Aí acontece a outra eleição, essa em que se elegeu o Augusto Castro. Novamente, tinham processos pendentes de Fernando que caíram. Aí mudou a situação. Fernando estava inelegível, como disputou todas as eleições, né, de forma inelegível, e aquela história, como perdeu, não quis seguir, mas eu acredito que se ele tivesse ganho a eleição como ganhou aquela primeira, também tomaria posse e cumpriria o restante do mandato. Por quê? Porque não havia dolo. É esse que é o grande problema aí que mudou na legislação. Hoje em dia, até prefeito com conta rejeitada pelo Tribunal de Contas e referendada pela Câmara de Vereadores, pode vir a conseguir, né, o seu registro de candidatura se comprovar que na condução de suas contas não houve dolo. Dolo é o quê? Para o seu eleitor, para o seu ouvinte, né? O eleitor, né? Roubo. Tem que haver comprovadamente
prova de que houve roubo ali, que você quis, né, se utilizar do seu cargo, de sua posição, para sangrar o erário público. Em relação a isso, nós temos um termo que ele pode ser, causador de duas situações. Por exemplo, improbidade administrativa. Isso. Você tem a do dolo, né? Você tem aquela em que está comprovadamente ali os documentos mostrando que houve o roubo, e tem aquela improbidade administrativa que foi uma negligência na legislação. Por exemplo, o prefeito botou na placa lá, equipe fulano de tal, aí ele também vai ser condenado, processado e condenado, por improbidade administrativa. Como é que explica essas situações distintas no mesmo contexto de sentença de improbidade administrativa? É aquela história, houve uma alteração que foi feita na lei de improbidade, ela é recente, justamente para poder aclarear isso, porque realmente causava confusão e muita gente se tornava inelegível pela coisa pequena. Você não pode condenar um gestor por ele ter sido inábil, por uma questão de culpa, né? Mas pela questão do dolo específico, essa questão do roubar, de ter querido prejudicar o erário público, aí é diferente a coisa. Você não pode deixar um cidadão de ser candidato porque, como aconteceu em Itabuna, com Azevedo, que mal orientado, fez uns outdoors, né, na cidade, falando a respeito da questão da prevenção da dengue, e onde ele mesmo aparecia lá colocando carregando até um pneu velho e tal ali, né, foi condenado por conta justamente da prática de abuso de poder, né, de estar se utilizando aquilo ali como forma de se autopromover, mas com aquilo ali não teria o condão de deixar ninguém inelegível, né, porque mesmo sendo improbidade, a causa dela foi o quê? Culpa, negligência, imprudência, imperícia, e por conta disso aí, nenhum gestor vai ser impedido, porque no final, Val, o grande julgador é o povo. O povo é que está ali no município que sabe se o cidadão é um bom gestor ou é um mau gestor. Eu vejo muita intervenção ou muita tentativa de intervenção do Ministério Público em áreas que não tem nada a ver. Essa questão mesmo, não pode promover São João, não deve fazer festa. Eu acho que a população escolheu o prefeito para que o prefeito possa escolher dentro da plataforma dele de governo, onde se fala dessa questão de festa, porque festa também é cultura, né? Então ele ali foi eleito para poder gerir. E se ele não for um bom gestor, o povo, 4 anos depois, vai ali botar ele para fora. Pelo fato até que você vê, Itabuna nunca teve uma reeleição de prefeito. Talvez por quê? Porque os eleitores daqui de Itabuna entenderam que os prefeitos não cumpriram as suas promessas de campanha. Aí, quem tem que avaliar é o povo e não o Ministério Público. O que o Ministério Público, como custos legis, que é o que está na legislação que ele que é o cuidado de todos aí, deve fazer é o quê? É verificar se está tendo roubo ou se não está tendo roubo. Agora, interferir na questão de vai fazer essa obra ou vai fazer determinado ato ou evento, isso aí eu acredito que é uma extrapolação daquilo que é o verdadeiro papel do Ministério Público. O Ministério Público, pós a eleição, ele acaba tendo umas interferências, que eu vou citar um fato ocorrido aqui em Itabuna, inclusive no governo de Fernando Gomes, que foi quando houve a interferência do Ministério Público para que Sandra Neilma, esposa, né, do então prefeito, e o sobrinho Som não permanecessem no governo. E nós temos notícias de algumas cidades que também estão sendo palco desse tipo de não diria ingerência, né, mas de interferência do Ministério. Olha lá, pode ou não pode a prefeita, ou o prefeito, né, ter uma esposa secretária, ter um sobrinho secretário? Pode ou não? Nada impede. Agora você não pode, o que a legislação coloca é nesses cargos de cunho político, secretário, primeiro escalão, né, de prefeitura. Pode. Agora a pessoa, você não pode pegar, né, Zezinho da Roça, que é plantador de banana, nunca fez nada, apenas por ser parente do prefeito, vai ser alçado ao cargo de secretário. Não. A pessoa tem que provar que tem capacidade técnica para poder fazer isso. Vamos pegar os exemplos de Itabuna, não vou nem muito longe, como você foi aí nesse caso de Fernando. Aqui em Itabuna, o atual prefeito, Augusto Castro, no início do seu governo, colocou a Andréa Castro como secretária de promoção social daqui do município de Itabuna, né? Andréa, ela é
profissional, advogada, né? Tem conhecimento também na área, tem pós-graduação, tem tudo. Então ela tem os requisitos legais. Tanto que você viu, não houve interferência nenhuma, nem questionamento nenhum em relação a essa nomeação da Andréa Castro como secretária de Promoção Social. O que haveria se Andréa fosse apenas, não tivesse qualificação técnica nenhuma. Aí sim você poderia chegar e dizer, não, olha, tem alguma coisa acontecendo. No caso de Fernando Gomes aí, tanto o Som Gomes tinha qualificação, até porque ele já tinha exercido cargo similar em outra gestão, como a Sandra Neilma, da mesma forma. Então, não havia motivo. Se criou foi muito oba-oba, que é isso que não pode acontecer. É isso que a gente tem visto muito. Parece que estrelismos outros aí querem acontecer e a pessoa quer mandar mais e usurpar um papel que é seu, meu, no eleitor, que é escolher quem de fato vai gerir os destinos do seu município. A gente sabe que você, com essa sua vasta experiência como advogado do direito, deve ter situações favoráveis e desfavoráveis, né? Você deve ter militado em vários processos, onde você teve sucesso em alguns Sim. e insucesso em outros. Nós vamos no próximo bloco saber, só 2 casos, um favor e um contra. E por que esse resultado aconteceu? Mas é coisa muito breve esse intervalo nosso, é um pelar e um pecar. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. É isso aí, gente, estamos de volta. Eu sou o Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna, entrevistando o advogado Alagoas. No bloco anterior eu fiz uma pergunta, deixei aí para o advogado refletir, dar um apanhado aí nos seus processos, os processos que ele trabalhou durante todo esse período. Um exemplo de vitória, que seja motivo realmente de levar até o público e um motivo de não ter sido vencedor no processo. E por que isso aconteceu? Vamos lá, falar de vitória é fácil, né? E é a melhor coisa que você tem. De derrota, não é nem porque eu seja tão bom assim não, mas eu tive que puxar uma lá de trás e que não é tão assim uma derrota. Em Porto Seguro, né? Em Porto Seguro, há muito tempo atrás, tinha o prefeito chamado Ubaldino Júnior. Que é dos Pinto, que era um clã que tinha lá no extremo sul da Bahia e que era a prefeitura ali tudo, da cidade, Cabralha, Medeiros Neto, Teixeira de Freitas, Porto Seguro, todas ali com os irmãos, ou com parentes dos Pinto. O pessoal dizia que era um negócio ali fantástico. Falam muito de Robério, agora lá, mas não chega nem ao pé do que foi, do que foram os Pinto lá. O terreiro dos Pinto era um terreirão, E os Pintos, tinham um deles eleito, que tinha sido deputado federal, que era o Ubaldino Júnior, o filho do baiano,
né, que foi prefeito lá, e tem um Baianão lá em Porto Seguro, em homenagem justamente a ele. E foi candidato a prefeito em Cabralha. E foi prefeito em Cabralha também, e candidato a prefeito em Cabralha, pois bem. Né? Ele estava numa gestão muito ruim. E ele perdeu a sustentação política. É aquela história do que aconteceu com a Dilma. Né? Perdeu sustentação política. E que está acontecendo atualmente com Cordélia, prefeita de Eunápolis. Mas eu acho que lá ainda... Eu acho que ainda é reversível, né? Vamos aguardar ver. Mas o Baldino, ele perdeu completamente. E a gente, naquele momento, assessorava a Câmara de Vereadores. Nós tivemos uma reunião, eram 17 vereadores na época lá em Porto Seguro, e se bateu o martelo lá que iria se dar prosseguimento. Que a gente conversa. Não adianta você despender tempo, é uma pressão danada, é aquele negócio todo, se você não conseguir o resultado. E num processo como esse, se você entra para caçar, é para caçar, como aconteceu ali em Ilhéus, né, onde Valderico saiu. Se você entra no meio do caminho, você até fortalece quem está fraco ali. Que foi o que aconteceu com a primeira tentativa com o Lula. Lá atrás, se vocês lembram, também tentaram botar o Lula e dizer, não, vamos deixar ele sangrando e tal. E Lula conseguiu reverter, foi reeleito com mais votos do que teve e depois fez o sucessor. Então, essa questão é perigosa, né? Mas voltando ao caso de Porto Seguro. O Baldino Júnior estava mal, não tinha base, entraram com processo, tudo direitinho, né? Aí foi um escândalo na Bahia inteira, né? Nós marcamos, inclusive o depoimento dele teve que ser tomado no Batalhão de Polícia Militar, pelo clima que estava na cidade, ele foi lá com o pessoal, a gente fomos capa do Jornal à Tarde pela primeira vez, inclusive, que tá lá o Baldino sendo, né, tomando o depoimento e a gente do lado, né? Porque a gente assessorava a Câmara de Vereadores naquele momento. O que é que acontece? Todas as provas, tudo se tinha. Chega o dia do julgamento. Cadê vereador? Sumiram os vereadores. Não tinham um número suficiente, que seriam os 2/3. E até então tinha? Tinha. Todo mundo, a gente tinha daquela conversa, estava tudo fechado e tal e tal. O Ministério Público estava ali conosco, acompanhando. Nós peticionamos ao juiz de direito que empossasse os suplentes. Procura um suplente, sumiu o suplente. Procura segundo suplente, sumiu o suplente. Não teve quórum suficiente para levar a cabo a questão da cassação do prefeito Baldino Júnior naquele momento. Estranho, né? Muito estranho. Bom, para quem não conhece, é isso, né? Aconteceu e aí o processo teve que ser arquivado e seguiu o Baldino ali. Esse foi o seu... Minha derrota. Porque a gente trabalhou muito e foi um processo... Trabalhar a cabeça dos vereadores. Agora, infelizmente, do ponto de vista técnico estava perfeito, mas do jurídico não estava, né? E diferente do que aconteceu em Ilhéus. Em Ilhéus não, em Ilhéus a coisa foi até o fim. E por que é que o Valderico foi afastado? Que às vezes as pessoas não sabem, pensam, não, foi roubo, foi isso e aquilo outro. Não, pelo simples fato de não ter passado do 10º da Câmara de Vereadores dentro do prazo correto, nos valores corretos. É improbidade, porque descumprimento de determinação legal. A Constituição fala que você tem até o dia 20 de cada mês para repassar o 10º da Câmara de Vereador. Ele não fez. E por conta disso aí, olha, você vê, uma bobagem. Sim. Não foi roubo, não foi malversa. Tanto que o Valderico está livre, leve e solto até hoje aí e tal. Não voltou a ser candidato porque não quis. Mas ele poderia até ser candidato. E o filho dele, você viu aí, tem... Os Valderico tem voto, tem peso em Ilhéus. Tem peso em Ilhéus. Mas aconteceu dele ter sido afastado por conta única e exclusivamente dessa questão da falta de repasse do 10º. Mas esse é um outro caso, eu não estava lá. Mas a vitória, que eu me orgulho, que foi bem complicada, foi em Ibicuí. Ibicuí foi uma questão de briga justamente do Legislativo com o Executivo. Quando você perde esse liame com o Legislativo, você no Executivo, é um horror. Você vai ter problema todo dia. E lá aconteceu justamente o Gediel Veiga Moraes, né, o Tite, foi prefeito lá de Ibicuí, ele perdeu esse controle da Câmara de Vereadores, final de mandato, já tinha passado as eleições, e aí estava aquela história de todo dia entrava-se com um mandato ou com uma representação, a Câmara acatava, afastava o prefeito. A gente tinha que entrar com um mandato de segurança pedindo a reintegração, o juiz negava, a gente agravava
reclamava do processo em Salvador, o desembargador concedia, porque todo o procedimento todo errado e tal, e aí determinava o retorno. Ele retornava, ficava 2, 3 dias, entravam novamente com a mesma coisa, a Câmara acatava, o juiz negava, porque o juiz estava com raiva do cidadão lá embaixo. Aí a gente ia para o desembargador, cá em cima, o desembargador concedia. Na terceira ou quarta vez que aconteceu isso, imagine o município, o caos administrativo que você não fica. Porque qual é o fornecedor que vai querer fornecer qualquer coisa, né? Os servidores não querem trabalhar porque não sabem quem é o chefe de fato e de direito. Aquela confusão instalada lá no município. E em pouco tempo, não é isso? Rapaz, era questão de 2, 3 dias caçava. Aí a tramitação do processo até chegar é 2, mais 3, 4 dias. Então, você tinha prefeito em Ibicuí de 4 em 4 dias, de 5 em 5 dias, o que era um verdadeiro absurdo. Aí foi que nós tivemos que ter uma intervenção mais severa do Tribunal de Justiça, onde determinou que nenhuma hipótese era para ser acatada a decisão de afastamento da Câmara de Vereadores. Foi uma vitória grande porque nós tivemos que pedir uma intervenção junto ao próprio presidente do Tribunal de Justiça à época, para que pudesse colocar aquilo ali. E causou, né, no dia mesmo na cidade, quando a gente fez a reintegração de posse, tivemos que vir a Ibicuí acompanhando de um ônibus cheio de policiais. E, rapaz, foi um negócio fantástico na cidade. Aconteceu coisa quase parecida aqui na região, com Barro Preto, né? Com Borel. Com Borel. Borel, você não sabia a semana que ele era prefeito ou que ele não era prefeito? Borel, eu estava começando minha vida ali, que foi no escritório que era Dr. César Assis. Eu fui estagiário lá, depois tornei advogado, cresci os dentes lá com ele. E foi também um desses pepinos que teve lá. Aí teve pepino em Floresta Azul, com garrafão também, de afasta no dia, volta no outro, uma confusão. Isso é ruim, muito ruim para a gestão pública, porque os serviços públicos têm que ter caráter continuado, né? Você vai ficar doente, você não sabe qual é o dia. O lixo tem que ser coletado. Você tem as coisas normais do dia a dia de um município que tem que acontecer. E quando há descontinuidade administrativa como essa, de entra prefeito, entra vice, sai vice, isso e aquilo outro, rapaz, vira um caos. E é pouco tempo, não precisa durar um mês, né? 15 dias não. Com uma semana é suficiente para que o caos se instaure no município. Então, é muito importante que quando se conceda um afastamento, isso eu falo para a Câmara de Vereador, tanto a Câmara de Vereador como o Judiciário, que vai verificar se há legalidade ou não nesse afastamento, que se faça com muita cautela. Porque, no fim das contas, né, ganham os políticos e perde a população. Vamos citar um caso aqui que é emblemático e que parece que você tem envolvimento, não sei se direto ou indireto, porque você me parece ser advogado da Câmara Municipal de Eunápolis. Sim. E a cidade está vivendo um momento tenso, né, de um processo de afastamento na Câmara. Não sei se é você o advogado. Não sou eu. E, por outro lado, uma prefeita que está se mantendo no cargo. Como é que está? Não é você, mas você deve estar tendo conhecimento. Como é que está a situação de Eunápolis? A Câmara tem prerrogativa de afastamento. Uma vez afastada, a prefeita pode retornar através de liminar. Como é que... Dê uma geral para a gente, dentro dos seus conhecimentos legais, do que efetivamente está acontecendo e poderá acontecer em Eunápolis. Olha bem, Eunápolis é aquela situação de falta de apoio que ela também perdeu a base na Câmara de Vereadores, né? Infelizmente aconteceu isso aí lá em Eunápolis. Tem mérito o pedido? Não sei. É aquela história, né? Lá nós estamos cuidando apenas da parte legislativa, que é essa questão da atualização da lei orgânica e do regimento interno. Ponto. Do que eu estou vendo lá, né? Eu acho que o governo se perdeu um pouco. É possível contornar essa situação? É possível, tudo é possível. Agora, tem que ter pé ligeiro, tem que correr, ela tem que sentar com a base, tem que cumprir os acordos, tem que ver a coisa. O meu sentimento é que ali é mais uma questão de mágoa da forma do tratamento e tudo, como está sendo feita essa questão dos poderes, né, executivo e legislativo, do que propriamente uma questão de improbidade, de ilegalidade, de irregularidade que possa ter acontecido. Mas aqui eu estou falando apenas como curioso, eu não estou dentro do processo, não estou vendo como está acontecendo. Vejo que é possível reverter, sim, porque o Val estava lá passando uma temporada em Eunápolis, graças a Deus já está de volta, mas ele mesmo viu lá, quando Cordélia foi eleita, ela foi eleita com uma margem grande de votos, ela tinha a maioria na Câmara de Vereadores, lá você via falar de 1, 2 vereadores se declarando como oposição, e isso foi mudando no decorrer do tempo.
Eu não entendo o que é que aconteceu. Tanto que você via lá processos ou projetos, né? Mesmo essa questão de empréstimo e tal, tudo sendo aprovado por maioria esmagadora lá na casa. E da hora para outra mudou por completo a coisa. Mas é aquela história, é um caminho longo e é ruim para o município em si. Se afastarem ela, toma posse o vice. Aí você diz assim, ela tem que ficar afastada mesmo em caráter provisório e definitivo. Cabe à justiça. Com certeza ela vai requerer, vai bater as portas do judiciário para poder ver se tem condição de poder retornar. Aí vai se observar o quê? O rito foi seguido da maneira como deveria ser ou não? Como eu lhe disse, não sei, eu não estou cuidando dessa parte lá em Eunápolis. Mas eu acho que é muito ruim quando a gente vê essa questão de briga entre os poderes, porque no final das contas, quem acaba perdendo é a população. No caso de Eunápolis, o que eu tenho de conhecimento, porque eu já estou um pouquinho afastado de lá, é que um determinado empresário entrou com um processo na Câmara pedindo afastamento sob a alegação de uma documentação para a realização do Pedrão que foi atropelada a ordem, a data. Mas aí, para beneficiar a prefeita, justamente nesse momento de litígio, o Tribunal de Contas dos Municípios aprovou as contas dela sem ressalva. Foi uma coisa assim, inclusive, que pegou muita gente surpresa, porque se achava que ela teria as contas rejeitadas. Essa decisão do TCM, você acha que influencia numa decisão judicial, caso a Câmara afaste ela? Olhe bem, na decisão judicial em si, não. Por quê? O que é que o judiciário vai observar? Não é o mérito do afastamento, é da Câmara. Os vereadores é que podem se sentir até convencidos por conta disso, dizer, eu acho que afastamento é muito grave, vamos pegar isso aqui e remeter para o Ministério Público, e aí o Ministério Público pode vir e entrar com ação de improbidade para poder, né, validar o que tiver lá, porque tem esses dois caminhos, pode se encontrar. Porque ao judiciário em si, ele vai observar o rito. Foi dada oportunidade de defesa a ela, né? Foi seguido o rito correto dali para poder você estar fazendo esse afastamento. Tem mérito essa coisa, é isso que o judiciário vai ver. Você viu que no caso da Dilma, ela caiu, né, pelas pedaladas fiscais. Aí vai ter jurista que vai dizer que pedalada todo mundo faz, que é uma bobagem, né, e outros vão dizer que não, que é um absurdo, que tinha que ser cumprido. Do ponto de vista jurídico, você tem esse meio termo aí. Mas do ponto de vista político, Dilma caiu porque não tinha sustentação no Congresso. Ponto. E acabou. Foi isso que aconteceu com ela. Poderia ser pedalado ou qualquer besteira ali que colocasse naquele momento político que ela estava vivendo, seria complicado. Talvez seja a mesma coisa do que esteja acontecendo lá em relação à Cordélia. Essa questão aí do mérito da coisa é o que eu lhe disse. Como eu não estou dentro do processo, fica complicado para a gente poder chegar é mais e como dizer. Cidadão. Exatamente. Olha lá, o apoio popular. Vamos no caso de Dilma. Dilma também caiu porque não teve apoio popular. No caso de Cordélia Torres, lá em Eunápolis. Você acha que se tivesse um apoio popular, né, para a permanência dela, influenciaria na decisão tanto da Câmara quanto numa provável, um provável recurso judicial? Você acha que teria peso de influenciar? Bom, aí sim, aí eu acredito que influencia muito essa questão da população, principalmente no julgamento. Porque o julgamento, apesar de técnico, ele é político. E por ser político, tem as influências externas. E uma dessas influências externas é a questão da população. Então, se a população for para a rua pedir, fica Cordélia, está gostando da administração dela, tá aquele negócio todo, claro que o vereador vai chegar, epa, pera aí, deixa eu analisar aqui, porque eu sou político, eu dependo de voto. Se eu dependo de voto, eu não posso votar contra o real interesse da população. Então, tudo isso aí na balança, Val, acaba influenciando. Porque, apesar de ser um julgamento técnico, é um julgamento político. Mas só para encerrar esse assunto, eu estou insistindo que eu estava lá e você está. Né? E como é um assunto que é baiano, né, as pessoas estão voltadas para Eunápolis em função justamente do que está acontecendo lá. Por tudo que você tem sabido, Cordélia fica ou Cordélia sai? Meu nome é Alá, mas eu não sou Deus. Aí, meu irmão, previsão eu não posso fazer. Não é mãe de nada. Não sou mãe de nada, não bato tambor, então eu não tenho como lhe dizer, Val. Brincadeiras à parte aqui, é aquela história, é um julgamento que vai depender muito dos humores, né, do pessoal lá da Câmara de Vereadores. Né? Eu não sei realmente, né, eu estou indo a Eunápolis, mas é aquela história, vou e volto. Como nosso trabalho é técnico, nessa parte política eu não me meto.
né? Eu não me meto até para não dizerem que eu estou puxando sardinha para um lado ou do outro e vou querer botar algum tipo de instrumento dentro da legislação que nós vamos estar revisando, né, que favoreça ou desfavoreça alguém. Não, nós somos técnicos, tanto que a gente está mexendo na lei orgânica, vamos tratar também nessa questão aí de aprimorar, que o rito já existe com relação a essa questão de recebimento de denúncia, né, de apuração de fatos, afastamento, isso já existe. E o que nós vamos fazer é aprimorar esse rito dentro da legislação municipal, lei orgânica, regimento interno, para que possa justamente acabar com algumas dúvidas que estão surgindo no curso desse processo, por exemplo, aí. É nessa parte aí mais que eu estou me atendo. Agora, se ela está certa, se ela está errada, se vereador A, vereador B vai votar assim, assado, aí, meu irmão, realmente eu não tenho... Não é nem me comprometer, eu não tenho como, porque meu nome é Alá, mas eu não sou Deus. É isso. Então... Alá, mas eu sei que você, além de ser conhecedor da legislação eleitoral, você é um cidadão e eleitor de Itabuna, né? Você vive Itabuna, embora sempre esporadicamente viajando, você está no cotidiano itabunense. E você tem conhecimento do que se prevê que pode acontecer na próxima eleição. Nós vamos, no próximo bloco, destrinchar um pouquinho, porque você, inclusive, parece que tem uma boa relação, até já deve ter trabalhado para algumas candidaturas. Eu vou querer saber de você, e o público também deve estar ansioso para esse tipo de desfecho, o que efetivamente Itabuna pode esperar dos candidatos e dos que estão aí. Tem algum que está dentro desse contexto de inelegibilidade? E no seu entendimento de cidadão, conhecedor dos fatos, algum pode ser reeleito, quebrando assim uma rotina, né, centenária de Itabuna nunca reeleger ninguém. Dos seus opositores, tem alguém que você apostaria como provável vitorioso? O ajuntamento desses candidatos pode desfavorecer o Augusto Castro e o dispensamento, cada qual da sua ajuda. Essas indagações, nós vamos ter resposta do Alagoas logo depois do nosso intervalo, que é muito rápido, é um PLA e um PK. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. É isso aí, estamos de volta. Eu sou o Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna, entrevistando hoje o advogado Alagoas. Além de advogado, ele participa das eleições, né? Ele tem uma história aqui em todas as eleições de Itabuna e tem conhecimento de todos aqueles que se apresentam como prováveis prefeituráveis para o ano que vem. Nós temos aqui, por exemplo, o atual prefeito, Augusto Castro, pelo PSD, que é candidato à reeleição. Nós temos o ex-prefeito Capitão Azevedo pelo PDT, que já se anuncia também como prefeiturável ano que vem. Nós temos o vice-prefeito do União Brasil, o Anderson Guinho, que também já se coloca como candidato, ele que foi o mais votado entre os candidatos a deputado federal no ano passado. Nós temos também o médico Isaac Neri,
né, do republicano, que também se posiciona como candidato. Ele foi o segundo mais votado entre os candidatos a deputado federal no ano passado. Temos também o Chico França, pelo PL, que é o partido de Bolsonaro, já também se anunciando como provável candidato. Outras candidaturas, como, por exemplo, o Zé Costa, pelo PSOL. Nós temos também o Ivan Guzmão, pelo Solidariedade. Então, tem alguns nomes que estão sendo colocados nesse tabuleiro eleitoral para 2024. É óbvio que alguns estão lá por conta de uma necessidade do partido ter o nome, né? Tem também o Geraldo, né, que se anuncia como candidato pelo PT. Geraldo Simões. Então, nós temos alguns candidatos colocados aí na discussão do dia, né? Dentre os nomes que nós temos aí, nós temos, eu vou citar o Geraldo, que o Geraldo faz parte de uma federação com 3 partidos, né? PCdoB, PV e PT. O PCdoB e o PV já estão na coligação do PSD ou se anunciam como tal. E o Geraldo anuncia uma candidatura. Como é que fica essa federação? Qual é a ordem hierárquica, né, de uma decisão do grupo? Geraldo pode ser candidato sem o PCdoB e sem o PV? Uma vez o PV e o PCdoB querendo se manter na coligação do PSD, o Geraldo é prejudicado? Como é que está hoje a situação do Geraldo Simões? Rapaz, você gosta de apertar, né, Val? Disse que é meu amigo. Por isso que ele chegou no início aqui, né? Me elogiando, dizendo isso, aquilo, outro. Você é o Pelé do direito. Tá bom, vá. Olha bem, Val, vamos lá. Vou de trás para frente para chegar em Geraldo. Sim. Né? Primeiro, nós temos, por ser de Itabuna, né, nós temos relação com todos os candidatos ou pré-candidatos. Inclusive com o atual prefeito Augusto, a gente trabalhou junto muito tempo. Né, lá atrás ainda, meninos, né, eu tinha cabelo, não tinha barba e tal. Inverteu-se. Inverteu, né? Né, conheço ele de muito tempo. Né? O Azevedo, fui advogado de Azevedo, né? Sou ainda advogado de Azevedo em algumas questões. Aí, né? Isaac Nery também fui advogado dele, né? Com ele, conheço ele. Chico França, quem não conhece Chico França em Itabuna, né? A gente se dá relação. Geraldo Simões, né? Também, né? Que se coloca aí. E vou dizer, é legítimo todo e qualquer itabunense, um eu, um você, pleitear ser candidato a prefeito de sua terra. Agora, você tem que reunir condições. Eu costumo dizer que não se faz política sozinha, você tem que fazer política com um grupo. Por que Fernando Gomes foi, né, o maior líder político, né, eu acho que supera até Alcântara, né, por conta da questão de quantidade de mandatos que teve e tal e tudo, porque ele tinha grupo político. Né, e então é importante para aquele que pretende ser candidato ter grupo político. Dito isso, você tem que analisar quem desses pré-candidatos que estão aí está com um grupo, né, porque não basta ter vontade. Vontade, você viu, Mangabeira teve muita vontade de ser prefeito de Itabuna, mas ele teve grupo? Não teve grupo, não tinha grupo. Por conta disso aí, a candidatura dele foi minguando. Você vê, ele teve uma grande votação na primeira, depois não soube construir essa questão do grupo, não soube ampliar, porque política não se faz afastando, se faz abraçando. E aí, quando você afasta e não abraça, você acaba não criando as condições de ter grupo. Aí aconteceu como Mangabeira, que foi minguando eleição a eleição, diminuindo a sua quantidade de votos. Onde hoje se diz que ele nem será candidato nessa próxima eleição e, né, aparece aí até o nome do Chico França para tentar ocupar esse vácuo que existe esse eleitorado mais de centro, mais de centro que eu digo assim, de centro da cidade, né, voltado mais conservador, tem esse nicho de mercado, vamos colocar assim, né, de eleitorado aqui. Então eu acho que a candidatura de Chico França se coloca dessa forma. Agora, Chico vai ter que trabalhar muito, porque ele não tem grupo, né? É um homem de bem, é direito, mas ele é um neófito na política. Né? E aí vai começar aqueles ataques que às vezes a pessoa começa a fazer pessoais até, de cunho pessoal, que afasta muitas pessoas que estão bem na vida, estão resolvidos financeiramente, está bem e tal, quer entrar na política para poder tentar transformar. A família é a primeira que grita, não vai não, pelo amor de Deus. Por quê? Porque o mundo da política é complicado. As pessoas atacam, inventam, você perde sua privacidade. Então, é por isso que a pessoa tem que pensar 2, 3 vezes. Aplaudo, Chico. Você é um cara corajoso. Colocar o seu nome à disposição do partido nesse momento aí para poder disputar uma eleição como é em Itabuna, aplaudo você.
como também aplaudo o doutor Isaac Neri, que também milita aí nesse mesmo nicho, vamos dizer aí, de Chico França, né, que é essa questão do eleitorado mais conservador, o eleitorado mais à direita e tal, que ressurgiu depois de Bolsonaro, porque era um negócio que você tinha vergonha de dizer que era de direita no Brasil. Você dizia que era centro-direita, mas nunca que era de direita. Depois de Bolsonaro, né, o pessoal agora tem orgulho de dizer que é direita e defender essas pautas mais à direita. Pois bem, aí você tem o Pancadinha. Pancadinha, que foi a grande surpresa da última eleição, teve uma votação fantástica em Itabuna, quase 30% dos votos de Itabuna foram para Pancadinha, não é pouca coisa, e acabou ainda conseguindo se eleger por conta da legenda né, como deputado estadual. Está tendo, né, lá, está estreando lá, não está fazendo feio, né, é bom que se diga, está tendo uma atuação até interessante lá na Assembleia Legislativa e não abandonou Itabuna, está fazendo algumas ações pontuais do Executivo, inclusive dentro da cidade, se colocando aí como pré-candidato e o mais forte hoje a disputar junto com o prefeito Augusto Castro. Augusto passa por um momento ruim na administração, isso ele sabe, a gente pode falar aqui. Por que um momento ruim? Né? Temos que lembrar, né? Ele pegou o município todo esburacado na parte de infraestrutura, né? Ele pegou uma enchente logo de cara, pegou o Covid, não apenas ele pegou o Covid, mas também o período do Covid aqui, que foi logo aquele pós-eleição e tal. Então teve vários desafios que ele teve que atravessar. Né? Como gestor ainda tem o que provar, o que mostrar, mas é aquela história, tá em baixa por conta de erros e acertos aí e tal, né? Eu acho que ele está se comunicando mal, está tentando consertar isso, tanto que o Thiago Barra está aí para poder ver se consegue melhorar essa comunicação, né? E ele tem tudo para poder surpreender e conquistar esse novo mandato dele. Muita gente fala, tá morto por causa das pesquisas que tem aí. Rapaz, pesquisa é fotografia de momento. Né? Tem pesquisa que coloca ele aí com 60% de rejeição. Essa eu não acredito. Porque se tivesse por 60%, aí rapaz, seria impossível ele reverter. Mas 30%, 40%, eu acredito que deva estar por aí. Está no limite e agora tem que acender a luz amarela. Eu não digo nem amarela, vermelha. O tempo agora é o grande inimigo dele. O que é que acontece? Vamos pegar a cidade vizinha, Ilhéus, com eleitorado parecido com o de Itabuna, Marão, também na mesma época, antes da eleição. Pois é. Você viu, agora ele fez o quê? Deu um choque de gestão. Sim. Mudou o secretariado, foi para dentro da prefeitura, andou nos bairros, conversava, levou xinga, fez e aconteceu lá. E qual foi o resultado? Foi reeleito com a margem de voto bem maior do que quando da sua eleição. Ah, mas o governo do estado ajudou e tal. O governo do estado também está ajudando aqui em Itabuna. Agora, o que tem que ter, Augusto, são as entregas. Que a população quer ver as entregas. Os projetos, é lindo, maravilhoso. Você chega, você conversa. Né? Quando você bate um papo com o Augusto, você sai encantado. Que Augusto é vendedor. Perfeito, ele vai, lhe convence, mas olha aqui e tal, né? Mostrando as obras no celular, isso aqui, mas o pessoal quer ver as entregas. Tem tudo para que as entregas ocorram? Tem. Você saneou a prefeitura, resolveu o problema de décadas aí com relação a INSS, FGTS, que impediam o município de estar no CALC. O que é o CALC? Para o pessoal, né, que está em casa nos ouvindo aí saber. É o SPC das prefeituras. Augusto limpou o CALC, deixou tudo redondinho para que o município possa agora tomar esses empréstimos. Você me pergunta, Val, você é contra os empréstimos lá? Não. Não sou. Eu acho que um município só se transforma, ainda mais um município que é pobre. Você acha que Itabuna é rica? Não é. Entram milhões, mas o que você gasta não bate, não fecha. Né? Então, os empréstimos são importantes e necessários, desde que você utilize de fato e de direito nessas obras estruturantes que se fala. A água, né? O transporte público, a infraestrutura das vias do município. Isso tem que ter mexido. Tem que abrir novas vias. Itabuna não comporta mais esse centro da cidade. Hoje você não encontra uma vaga, você tem que ver a questão da Zona Azul. São coisas que você tem que começar a fazer, não é amanhã, é ontem. Por quê? Porque você tem um ano e 3, 4 meses aí das eleições. Então, é muito pouco.
Se esse governo aí tem tudo para poder consertar, não se acertar pelo menos até, né, fevereiro, março do ano que vem, que aí é a data limite mesmo. Aí, rapaz, pelo que eu conheço de Augusto é inquieto. Augusto vai, mexe, futuca, é um cara que tem tudo para reverter. Mesmo com o Pancadinha, que vem da periferia e ele tá bem, tá forte. Hoje eu acho que o Pancadinha tem que brigar contra esse estigma que estão querendo colocar nele, do mesmo jeito que colocaram em Fernando Gomes. Ah, ele não tem experiência, ele não tem vivência, ele não tem estudo para poder chegar lá. Mas isso aí Itabuna não tem essa questão. Você vê, Fernando Gomes mesmo foi o grande líder popular de Itabuna e estudo Fernando tinha. Faltaram Guinho e o próprio Geraldo. Guinho, ele entrou nesse projeto com Augusto, não entendi o que foi que aconteceu ali, que racharam num projeto vitorioso, seguiram junto até a eleição de deputado, depois teve alguns problemas na questão da enchente e tal, eu não entendi, né? Guinho, eu acho que se perdeu um pouco, perdeu o grupo, né? Você tinha o Ricardo Xavier mesmo, que estava com o Guinho, foi um dos incentivadores da campanha de Guinho a deputado federal, depois no final não chegou, não sei também o que é que houve, apesar de ser amigo dos dois ali. Eu acho que Guinho precisa se reencontrar, eu acho que ele precisa olhar para dentro, conversar com quem está com ele tem um grupo interessante de pessoas que o acompanham. É um nome a ser considerado, mas eu não vejo o Guinho... É aquela história. O retrato de hoje, viu, mas Guinho? É competitivo. Depois é competitivo, mas Geraldo Simões, 2 vezes prefeito, várias vezes deputado, não pode ser descartado não, Val. Por mais que... Mas eu me refiro mais à questão da legislação. Não há nada que impeça Geraldo de poder ser candidato, mas não. Ele sendo candidato... Agora, vamos lá. Federação. A gente tem que explicar. Com a federação mudou um pouco. Se fosse só o PT com autonomia, não tinha para ninguém. O presidente do partido é de Geraldo, né? E Geraldo, né, poderia se impor a candidatura como ele fez na eleição passada. Né? Só que cada eleição sua agonia, e agora nós temos o Instituto da Federação. O que é a federação? A federação é como se fosse a coligação, só que a coligação que acontecia nas eleições normais apenas para o período eleitoral e depois cada um seguia sua vida, não. Agora tem prazo de validade que são 4 anos. E que está vigente. Está vigente, só vai acabar em 26 essa federação. Então, tem que se conversar os partidos que fazem parte da federação. Onde eu quero chegar? Vá. Geraldo candidato. Só que o PT e o PV, o PCdoB e o PV já estão com o PSD. Criou-se um imbróglio. Não sei se estão, porque as convenções só em junho e julho. E aí então, onde se define com quem está. Vamos lá, que decida pela candidatura geral. Mas aí é que está. A federação vai decidir essa questão da candidatura. É a federação, vai sentar PCdoB, PV e PT e vão ali conversar entre si para poder definir quem será o candidato da federação ou se a federação vai se associar a alguma das outras candidaturas postas. Não é uma decisão isolada. Hoje, dentro da federação, o Geraldo se coloca como candidato, legítimo da parte dele, mas vai ter que conversar com os outros. Agora, fica complicado, Val, se o Geraldo dentro da federação, que ele está andando aí. Vamos lá. É aquela história. Hoje está aparecendo lá com 2% e tal. Eleição em mineração, já dizia meu pai, só depois... O cara foi 2 vezes prefeito. Tá bom, né, Val? Tem. Geraldo aparece nas pesquisas. Geraldo aparece. Né? Vamos lá. Se Geraldo crescer, chegar e conseguir 2 dígitos, será que não inviabilizaria essa conversa do PCdoB e do PV com o PSD? É isso. Hoje a gente está aqui tratando de futurologia, mas é legítimo. Geraldo tem direito de ir a campo e tentar pedir voto. Porque já passou um pouquinho do tempo, você foi advogado de Azevedo, de Augusto, você foi de algumas candidaturas. Hoje, como eleitor, você tem uma tendência de votar em quem para prefeito ano que vem? Ou não pode, ou não quer declarar? Não é nem... Ou voto é secreto? Não é nem essa questão do voto ser secreto ou não. Das candidaturas que estão postas aí, é isso. É cedo ainda para você chegar e dizer em quem você vai votar, com quem você vai e tal, porque é aquela história. Mas você tem quem não vai votar.
Rapaz, nem isso eu tenho, né, Val? Porque aquela história... Isso é o que se pode chamar de política da boa vizinhança. Não, eu gosto de participar de projetos, da construção de projetos. Quando eu entro de fato e de direito e não tenho medo de dar aquela tapa. Eu tenho um lado. Diferente de um juiz, de um promotor que tem que ser imparcial, eu sou advogado. E o advogado é parcial. E eu, quando entro de fato e de direito numa campanha e não tenho medo de me expor e de me colocar, não. Agora, eu vou analisar qual é o melhor projeto que nós vamos ter para Itabuna, porque tem muita gente aí também que ainda não anunciou e que poderá se anunciar como candidato. E até mesmo para perder, eu não tenho medo de perder, não, a eleição. Eu posso estar aderindo a um projeto. A grande questão é essa. Não me furto, não. Sento com Augusto, sento com Azevedo, né? Sento com o Geraldo. O que me atrai é projeto que venha trazer o bem para Itabuna. Positivo. Como o seu relógio é muito... Eu vi que seu relógio é muito bom, cara. Quando for sentar com o Geraldo, cuidado com ele. Meu querido, eu quero agradecer sua participação conosco. Você ressalto, né, mais uma vez, por tudo que foi falado aqui, ficou claro de que eu não me equivoquei quando falei da sua capacidade extraordinária de operar o direito, de defender aquilo que você acredita e de ser um vitorioso na jurisprudência eleitoral. Muito obrigado por sua participação e o espaço vai estar sempre disponível assim que você precisar dele. Ô Val, eu é que agradeço, né? É sempre bom bater um papo inteligente, com uma pessoa que gosta, né, justamente de mordiscar, de colocar a gente assim no paredão. Por isso que ele começa dizendo que é amigo da gente e depois, né? Mas é muito bom, Val. E estou aqui à disposição, né? Valeu. Barbosinha tá aí, é amigo, parceiro da gente também. É sempre bom bater papo inteligente. Valeu, querido. Muito obrigado. Obrigado a você também que tem sempre nos prestigiado com a audiência. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.